Versículo 12. Agora, os gigantes que têm nascido de espírito e de carne serão chamados sobre a terra de maus espíritos, e na terra estará a sua habitação. Maus espíritos procederão de sua carne, porque eles foram criados de cima dos santos. Sentinelas foi o seu princípio e a sua primeira fundação. Maus espíritos eles serão sobre a terra, e de espíritos da maldade eles serão chamados. A habitação dos espíritos do céu será no céu, mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestres, os quais são nascidos na terra. Os espíritos dos gigantes serão semelhantes às nuvens, os quais oprimem, corrompem, caem, contendem e confundem sobre a terra. Eles causarão lamentação, nenhuma comida eles comerão e terão sede. Eles se esconderão e não se levantarão contra os filhos dos homens e contra as mulheres, pois eles virão durante os dias da matança e da destruição. Olha só, os espíritos dos gigantes serão semelhantes às nuvens, os quais oprimem e corrompem, caem, contendem e confundem sobre a terra. Eles causarão lamentação, nenhuma comida eles comerão e terão sede. Eles se esconderão e não se levantarão contra os filhos dos homens e contra as mulheres, pois eles virão durante os dias da matança e da destruição. Se você ler aqui 16 de Enoque, está escrito mais algumas coisas, olha só. E quanto à morte dos gigantes, onde quer que os seus espíritos se apartem de seus corpos, ou seja, da sua carne, que é perecível, esteja sem julgamento. Eles não têm julgamento, meus irmãos. Assim eles perecerão até o dia da grande consumação do mundo. Uma destruição das sentinelas e dos ímpios acontecerá. E então as sentinelas, aos quais enviei-te para rogar por eles, os quais no princípio, as quais no princípio eu examinei os quais no princípio estavam no céu. Dize, no céu tens estado, coisas secretas, entretanto não têm sido manifestadas a ti. Contudo, e tens conhecidos um reprovável mistério. E isto tens relatado às mulheres na dureza do vosso coração. E por aquele mistério as mulheres e a humanidade têm multiplicado males sobre a terra. Dize a eles, nunca, portanto, obtereis paz. Então, meus amados, olha aí, Enoque fala de modo muito claro a situação dos nefilins e dos anjos caídos. Quem é que ensinou as artes para as mulheres? Os anjos caídos. E a Bíblia fala que o espírito dos nefilins terão sede, vão disseminar a maldade na terra. Mas eles não vão sobressair sobre a humanidade. Por quê? Por Cristo. Vocês estão entendendo? É por causa de Jesus Cristo que esses espíritos imundos não vencem. Porque todo aquele que abriu o coração para Deus, o Senhor sela com o Espírito Santo. Gênesis 6:1-4 confirma essa rebelião. Veja, os nefilins foram gerados na terra. O espírito deles não foi determinado ou gerado por Deus, mas foi uma anomalia, e assim foram condenados a ficar de alguma forma na terra, sendo atormentados e atormentando os homens, conforme vimos anteriormente. Lucas, capítulo 11, do 24 ao 27, fala o seguinte: esses espíritos são carnais, então desejam as coisas da carne. Curiosamente, você vê que nos centros de macumba, os exus pedem cachaça, cigarro, sangue de animal, pedem farofa, pedem carne, perfume, né? Pedem muito sexo. Você vê que as pessoas que estão envolvidas com o ocultismo ou estão endemoniadas, elas têm sede de sexo, a ponto que nasceu hoje até a pedofilia, porque eles são aberrações. E eles praticam, junto com o homem caído, todo tipo de desejo de aberrações sobre a terra. E isso gera maldade, multiplica a maldade na terra. Gente, começa a ligar as coisas, vocês começam a entender o que tem atormentado os homens. Os homens já estão na condição de pecador. Então existe uma porta aberta na humanidade
para os espíritos imundos agirem. É por isso que a Bíblia fala, nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra os principados e potestades deste mundo tenebroso. Então vamos ler cá, o que é um principado e o que é uma potestade. Um principado é uma dignidade de príncipe, aquele que é filho de rei ou de rainha, indivíduo que faz parte de uma família reinante, soberano ou regente, status de nobreza. O diabo é o príncipe deste mundo. A Bíblia também fala sobre a rainha dos céus e fala que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. O que são potestades? É uma potência ou poder, qualidade ou condição de quem manda, de quem exerce domínio sobre algo. Indivíduo cujo poder e riqueza o tornam soberano de uma nação. Por exemplo, em Daniel, capítulo 10, versículo 13, está escrito: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio a ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Quem era esse príncipe da Pérsia? O anjo da Pérsia. Ele tá distribuído aí ou em 1/3 dos anjos que caem com o diabo, né? E é um dos príncipes e potestades. E os demônios obedecem a eles. Então, você vê, Ana Paula, eu enxergo o mundo espiritual da seguinte forma: o diabo é o cabeça, ele é o príncipe do mundo inteiro. E todos os demais que caíram com ele estão subjugados, sujeitos às ordens dele. Basicamente, a ideia é essa. E ali, esses, por sua vez, têm os demônios, que são como escravos, são servos do diabo. Os demônios, os espíritos que nasceram na terra, a gente chamaria de os nefilins, os espíritos dos nefilins, que são os filhos dos anjos caídos, junto com as mulheres, filhos dos homens, que nasceram e um dia morreram, se tornaram demônios. Então eu poderia dizer, por exemplo, Davi matou Golias. Golias morreu fisicamente, mas o espírito dele não acha descanso, nem no céu, nem na terra, mas vaga pela terra e se tornou um espírito imundo, a serviço de um principado angelical. Então ele precisa, para ter sossego, estar dentro do território dele e entrar num corpo humano. Se ele é mandado para fora do território da cidade, do país, da região geográfica, ele é atormentado. Porque entre eles se matam. É maldade, gente. É tudo treva. É tudo treva. Eles já estão condenados, já estão perdidos. Não vai ter nem julgamento para os nefilins. Eles vão direto para o inferno, para o lago de fogo e enxofre. Vocês estão entendendo a hierarquia de Satanás? A igreja faz parte da hierarquia de quem? De Deus. Deus é o cabeça. Jesus e a igreja. E todos os santos por Deus. A igreja recebeu o papel de pregar o evangelho a todo o país, a todo mundo. Então é como se os nefilins fizessem contraste com a igreja de Cristo. A nossa luta é contra essa categoria acima. A gente luta contra os demônios e tem autoridade para expulsar os demônios. Então nós estamos numa categoria superior aos demônios, porque Cristo nos deu essa permissão. E nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Os demônios não têm Satanás dentro deles, não tem o diabo dentro deles, são demônios. Eles já são o que são. Acima deles estão os anjos caídos e acima dos anjos caídos o diabo. Ele é o cabeça, príncipe deste mundo, porque foi ele quem levou a humanidade a cair. Ele tomou o direito de principado mundial das mãos de Adão, porque ele levou Adão a pecar. Vocês estão entendendo? Primeiro ele fez a rebelião no céu, foi lançado no céu como um caniço queimado, mas aí chegou aqui, ele foi até Adão e conseguiu influenciar ele e Eva também. E dali deu legalidade para todos os demônios. E desde que o homem é homem sobre a terra, o homem tem só chamado mais e mais e mais espíritos do abismo para a terra. É por isso que no mundo inteiro você vê pirâmide, portais,
Você vê as pessoas, quando elas praticam obra de magia negra, elas fazem o pentagrama no chão, porque diz que os espíritos, a pessoa que está dentro de um pentagrama, os espíritos não saem do pentagrama e os que estão fora não entram. É um negócio assim. É uma delimitação no mundo espiritual, o pentagrama. Enfim, é a legalidade. O homem ímpio, caído, trabalha em parceria com os demônios, porque no centro de macumba tem demônio, não tem anjo caído dentro do centro de macumba. Esses anjos caídos, esses superiores aí, esses seres mais fortes, eles vão aparecer para o pessoal da maçonaria que está acima do grau 33, que já está servindo a Bafomé, a Gadu, já fazem sacrifícios terríveis ali, humanos. Eles aparecem para os Illuminatis, que são pessoas que estão envolvidas com alto satanismo, com alta magia negra. Eles aparecem para esses, eles estão em contraste com os senhores do mundo. Aí sim eles estão com contato direto. Mas no centro de macumba, vai aparecer lá demônio, anjo caído para lá. Se aparece um principado, uma potestade ali, pode ser que então é um centro muito endemoniado, muito encapetado, muito em trevas. Mas basicamente é assim que funciona. Tem a hierarquia. E os demônios são os olhos de Satanás no mundo inteiro. Eles é que trabalham e gerenciam a humanidade e prestam contas por Satanás. Vocês estão entendendo o que está acontecendo na Terra? É por isso que você vê pessoas endemoniadas com determinadas obsessões. Às vezes a pessoa tem obsessão pelo sexo, desenfreado. Ela quer fazer sexo até com o muro, com a parede. Outro dia eu vi um artigo na televisão de gente fazendo sexo com a árvore, com o carro, com a parede. Anomalias atrás de anomalias, com animais, com crianças, abominações. Anomalias e abominações. Qual que é a diferença entre anomalia e abominação? Anomalia é uma coisa que é diferente do normal. Abominação é algo que está extremamente mergulhado na maldade. Bom, Isaías 34:4. Jeremias 44, 24 ao 28 fala da rainha dos céus, tá? Porque aqui nós estamos falando de principados e potestades. E a Bíblia prova esse lance aí de principados e potestades. Jeremias, deixa eu ver se eu acho aqui. Jeremias 44 de Jeremias, do 24 ao 28, olha só. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor, vós, todo o Judá, que estáis na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente fizestes por vossa boca, senão também que cumpriste por vossas mãos os vossos votos, a saber, certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações. Confirmai, pois, perfeitamente os vossos votos, sim, cumpri-os. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, vós, todo Judá, que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome por boca de qualquer homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: tão certo como vive o Senhor Deus, eis que velarei sobre eles para o mal e não para o bem. Todos os homens de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos à espada e à fome, até que se acabem de todo. Os que escaparem da espada tornarão da terra do Egito e da terra de Judá, poucos em números, e todos os restantes de Judá que vieram à terra do Egito para morar saberão se subsistirá a minha palavra ou a sua. A minha palavra de Deus ou a sua, da rainha do céu, né, do povo. Então aqui está falando da rainha do céu. Daniel 10, 13 falou do príncipe da Pérsia. Isaías 34, capítulo 34, versículo 4. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira.
todo o exército do céu, todo aquele de demônios, principados e potestades cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Isaías 34:4. Você se lembra das ofertas e sacrifícios oferecidos nos centros espíritas? Também as ofertas de velas e promessas feitas aos santos? Olha lá em Deuteronômio 32, do 16 ao 17, diz: com deuses estranhos o provocam a zelos, ou provocaram zelos. Com as abominações o irritam. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. Aos deuses não conheceram novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Então está dizendo que Deus foi abominado, causaram abominação, zelo, irritaram a Deus, porque todos os ídolos no final são demônios. 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 Quem eram os heróis da antiguidade? Os nefilins. Gênesis capítulo 6, do 1 ao 4. Quem eram os heróis? Vocês acham que eles foram heróis? Eles não deixaram de desejar a postura de serem chamados heróis? Hoje eles são chamados deuses. Os ídolos são demônios, porque eles continuam sentindo a necessidade, a vaidade de serem grandes, chamados pelos homens como heróis. Então os deuses deste mundo são heróis para aqueles que os seguem. É graças a eles que tudo acontece. Olha aí como é que tudo se casa. Isaías capítulo 44, do 9 ao 20. A loucura da idolatria. Meus irmãos, Isaías 44, 9 e 20. Deixa eu ver se eu acho aqui Isaías. Isaías 44, do 9 ao 20. Eu vou ler. É bom a gente ler, né? Vocês estão vendo que eu li a nota, mas eu estou lendo mais a nossa Bíblia, né, que a gente usa, mas não porque eu desmereço o livro de Enoque, pelo amor de Deus, eu acho que é um livro sério. 44, 9 ao 20, olha só, a loucura da idolatria, do 9 ao 20, é um belo verso que eu vou ler aqui. Todos os artífices de imagem de escultura são nada, as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo, eles mesmos são testemunhas de que elas não valem nada, de que elas não vêm, nada vem, nem entendem para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. O ferreiro faz um machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice, em madeira, estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem, alisa com a plaina, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem, que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar com parte de sua madeira, se aquenta e coze o pão. E também faz um Deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, e com ela coze a carne para comer, assa e farta-se. Também se aquenta e diz: já me aquento, contemplo a luz. Então, do resto dessa lenha, faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nada entendem, porque se lhes grudaram os olhos. Eu estou cansada. Para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si. Já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei, cozi o pão sobre as brasas, assei sobre eles carne e comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ei eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar sua alma, nem dizer: não é mentira aquilo em quem confio? Mamma mia, loucura da idolatria.
Provocaram zelos a Deus, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios e não a Deus. Só o hinduísmo, meus irmãos, tem cerca de 330 milhões de deuses. Hinduísmo. Na Índia, em geral, são cultuados mais de 1 bilhão de deuses. Na mitologia grega, mais de 12. Egípcios adoravam também seus deuses, mais de 40, e por aí vai. Seriam tantos bilhões de deuses, todos demônios, principados, e são muitos de muitos, legiões de demônios, etc. O próprio Satanás também, que se disfarça em anjo de luz. Concluímos que existe toda uma hierarquia. Se você ler comigo Enoque, capítulo 7, fala que os anjos, filhos de Deus, ensinaram as suas mulheres. Eu não vou ler, tá? Mas eles ensinaram toda sorte de sortilégios, toda sorte de encantamentos, divisão de raízes e de árvores. Enoque, capítulo 8. Aos homens também foi ensinado fazer espadas, facas, escudos, armaduras, fabricação de espelhos, braceletes, uso de pinturas, embelezamento das sobrancelhas, uso de pedras preciosas, toda sorte de corantes, astronomia, movimento da lua, e a maldade foi aumentando. Enoque, meus irmãos, capítulo 15, fala dos espíritos terrestres nascidos na terra. Porque, lembro os irmãos, Deus não planejou, não arquitetou, não imaginou criá-los. São filhos da desobediência. Vocês já ouviram muito essa expressão na Bíblia? Filhos da desobediência. Filhos da desobediência. Os anjos caídos, junto com as mulheres, filhas dos homens, geraram literalmente filhos da desobediência. Quem desobedeceu? Os anjos caídos tomaram para si essas mulheres e geraram filhos chamados Nefilins, os heróis daquela época. Não adianta falar que todos eram gigantes, porque era um grupo, segundo o livro de Enoque, eram 200 anjos. Cada um tinha a sua natureza criada por Deus, espiritualmente falando, porém. Eles eram do céu. Mas eles eram em carne e osso, digamos assim, né? Porque eles conseguiram ter relação com as mulheres. Mas o esperma desses anjos, juntado com o óvulo da mulher, gerou uma semente abominável aos olhos de Deus. A genética, né? Gerada ali, abominação ao Senhor, filhos da desobediência. Na mitologia grega temos Gaia, mãe terra, e diz a lenda que os espíritos são filhos de Gaia, mãe terra. A cobiça do diabo é o poder de Deus, é ser como Deus, são as coisas espirituais. Está lá em Isaías capítulo 14, do 13 ao 14, está escrito: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então você vê que as cobiças do diabo são as coisas de Deus, porque o diabo deseja ser como Deus. Mas as cobiças dos demônios são terrenas. É como se eles são por natureza espíritos atormentados sem seus corpos, vivem atormentando seus hospedeiros. E como, né? Eles continuam ensinando aos homens as práticas de seus pais, os anjos que caíram em Gênesis 6, e trabalhando para as trevas, porque eles são das trevas naturalmente. Então eles são atormentados, eles são desproporcionais ao corpo do homem. Eu arriscaria dizer, inclusive, quando a gente vê uma pessoa manifestando um demônio, ela fica toda deformada. Por quê? Porque o espírito que está dentro dela não é proporcional ao corpo dela, não é proporcional à natureza dela, não é proporcional à força dela. Existe um desgaste muito grande nessas pessoas. E elas refletem aquela força que está agindo dentro dela, que são a força dos demônios. É onde você vê um povo caminhando tudo torto, mudam um semblante, mudam a voz, né? Eles conseguem se agregar ao corpo em tal forma que eles manifestam
coisas da sua própria natureza. E eles cobiçam as coisas da terra. Você vai no centro de macumba, ele vai te pedir cigarro, ele vai te pedir cachaça, ele vai pedir vela acesa. E eu imagino que ele pede vela acesa, a luz das velas, eu acredito que elas estão relacionadas porque eles vivem em trevas. As trevas, as densas trevas, não é criada pelo demônio, pelo Satanás, não foi ele quem criou as densas trevas. O diabo e seus demônios estão destinados ao lago de fogo e enxofre, estão destinados a prisões. A Bíblia fala que eles estão lançados em densas trevas, prisões profundas, em densas trevas. Então, quando eles conseguem chegar aqui, né, porque se muitos invocam espíritos imundos, eles chamam do abismo para a terra. A palavra é clara, se ele invoca, ele chama, né? Chama daquele que já está aqui, chama daquele que está aprisionado por causa de legalidade, feitiçarias, né? Artes de dar legalidade, de quebrar, sabe, portais, fazer abrir portais para eles passarem. A gente está vendo aí o CERN ali na Suíça. É isso. Inclusive foi fotografado um momento em que eles viram várias faces de demônios. Então, eles chegam aqui, o que eles querem? Luz. Eles querem se apegar à luz, porque lá onde eles estavam não tem, né? A luz, o calor da luz. Provavelmente eles sentem a necessidade de viver essas pequenas coisas. A farofa da macumbeira, o frango assado, né? Eles põem na encruzilhada. Eu não sei se eles vão lá e comem esse trem, gente. Eu não sei como é que funciona e nem quero saber. Mas seja lá o que for, você vê que eles querem sempre coisas da terra, porque eles são da terra. Aí a gente entende o quanto que faz sentido todos os sacrifícios. Eles querem sacrifícios humanos, porque o sangue é vida. E o sangue libera vida, né? Diante de Deus, provavelmente o sangue, quando foi derramado, ele pagou para Deus os pecados. Jesus, quando ele derramou o sangue dele, ele pagou todos os pecados. Então, o sangue no mundo do ocultismo é uma moeda. Literalmente falando, o sangue é uma moeda de troca. Tanto é que pessoas que querem crescer em certas posições, os demônios pedem sacrifícios humanos. Está tão claro diante dos nossos olhos. Então, a gente vê toda a abominação que os próprios demônios trouxeram na terra. A Bíblia fala, né, que a maldade aumentou. A maldade aumentou por quê? Porque os próprios anjos caídos ensinaram para as mulheres as artes, perfumaria, feitiçaria, astrologia. Por que eles ensinaram tudo isso? Para passar o tempo namorando com as mulheres? Acredito que sim, para mostrar, né, o segredo. Era a vida deles, era o mundo deles. Mas eu não duvido que também parte desse ensinamento foi para quê? Para gerar nos homens condição deles trabalharem no futuro para os demônios. Por que não? Satanás hoje usa dessas estratégias, continuam ensinando as práticas do ocultismo, a bruxaria, e Deus condena. Olha, quando os anjos caídos ensinaram para as mulheres, né, a arte da perfumaria, da arma, os homens eles não estavam prontos para esse tipo de conhecimento. Os homens, eles tinham que ir na estrada natural da evolução deles. Esses anjos caídos, eles impediram até isso na natureza humana e a corromperam. Então, uma coisa puxa a outra, uma coisa liga com a outra, uma coisa tem sentido com a outra. Mateus, capítulo 6, versículo 24, está escrito: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então os demônios, eles não servem a Deus. Eles nasceram na terra e não servem a Deus. E nunca vão servir a Deus, porque são filhos do pecado, filhos do diabo, digamos assim, porque no final o pai deles, aquele que governa sobre eles é Lúcifer. Deus abomina a mistura das raças, das espécies, em palavras curtas, a manipulação genética, porque essa, por sua vez, altera a essência do que Deus criou. Se você quiser, eu posso ler com vocês aqui para fechar Levítico capítulo 20. Todo o capítulo de Levítico resume isso. E eu vou ler com vocês, sim, porque não? A gente está aqui para aprender a palavra de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés. Deixa eu ver quanto é grande. É bem grandinho, mas amém.
Disse mais o Senhor a Moisés: também dirá aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que dar de seus filhos a Moloque, que é um demônio, né? Será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque, e não o matar, então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que após ele se prostituem com Moloque. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra eles e o eliminarei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos, separai-vos, sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Se um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. O homem que se deitar com a mulher de seu pai terá descoberto a nudez de seu pai. Ambos serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem se deitar com a nora, ambos serão mortos, fizeram confusão, o seu sangue cairá sobre eles. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticam coisas abomináveis, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar uma mulher e sua mãe, maldade é. A ele e a elas queimarão para que não haja maldade no meio de vós. Se também um homem se ajuntar com um animal, será morto e matarás o animal. Se uma mulher se achegar a algum animal e se ajuntar com ele, matarás tanto a mulher como o animal. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela virá dele, torpeza é. Portanto, serão eliminados na presença dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Se um homem se deitar com mulher no tempo da enfermidade dela ou da menstruação, e lhe descobrir a nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados no meio do seu povo. Também a nudez da irmã da tua mãe ou da irmã do teu pai, tia, não descobrirás, porquanto descobriu a nudez da tua parenta. Sobre si levarão a sua iniquidade. Também se um homem se deitar com sua tia, descobriu a nudez de seu tio, seu pecado sobre si levarão, morrerão sem filhos. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é, descobriu a nudez do seu irmão, ficarão sem filhos. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos e cumpri-os, para que vos não vomite a terra para a qual vos levo para habitardes nela. Não andeis nos costumes da gente que eu lanço de diante de vós, porque fizeram todas essas coisas, por isso me aborreci deles. Mas a vós outros, vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu vos la darei para a possuirdes. Terra que maneia leite e mel, leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Fareis, pois, distinção entre os animais limpos e os imundos, entre as aves imundas e as limpas. Não vos façais abominações por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós, para tê-las por imundas. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. O homem ou a mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros, serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Meus irmãos, Levítico capítulo 20 só confirma que a genética não agrada a Deus, é abominação. Só confirma que todas essas práticas de macumbaria, feitiçaria, adivinhação, tá tudo ligado. Vocês estão vendo que o sexo abominável está ligado à feitiçaria, ao ocultismo? A gente vê sempre isso caminhando junto nos dias de hoje, na nossa geração, e é abominável ao Senhor.
Tudo isso, meus irmãos, foi ensinado aos homens pelos demônios, pelos anjos caídos. E os homens continuam nessas práticas. E quanto mais essas coisas são feitas, mais a maldade na terra aumenta, porque mais o amor se esfria. É aquele marido que no início de seu casamento amava sua esposa, mas porque sabe lá que motivo inventou fazer sexo com ela de maneiras diferentes. E por um motivo qualquer, porque não é normal certas coisas, a mulher talvez falou que não. Então ele partiu para a pornografia e entrou no submundo da pornografia e começou com as pornografias normais e continuou, e dali aquilo já não sacia mais. Então ele começa a mexer com pedofilia e aquilo já não sacia mais, e aí ele vai procurar bebês e aquilo já não sacia mais, e aí ele vai procurar animais e a vida desse homem se perde, porque isso tudo está influenciado pelo mundo que jaz no maligno. Então, meus irmãos, trazendo à luz todas essas coisas, a gente precisa ser limpo para Deus. Não estar aceitando essas coisas. Se guardar para Deus, se reservar para Ele, se resguardar para Ele, obedecê-lo. Não ter curiosidade de consultar um horóscopo, consultar qualquer coisa mística. Saia fora toda idolatria na tua vida, saia fora de toda prostituição, toda fornicação. Não fica pulando de gai em gai, cada dia arrumando uma namorada. Você pode acabar cruzando com uma raça híbrida, porque a Bíblia diz que nos últimos dias serão como nos dias de Noé, e nos dias de Noé tinha uma raça híbrida na terra, os nefilins, e depois disso também. E não fala que depois acabou. Tem gente que fala que Davi matou o último gigante e acabou ali. Mas eles se espalharam por toda a terra. E a raiz, o sangue, como é que fala? A natureza deles continua até hoje nos nossos dias. Porque até hoje as práticas que se fazem aí no ocultismo são as mesmas, ou talvez até piores. A Bíblia fala de uma igreja que estava no lugar em que estavam os profundos segredos de Satanás. Vamos, meus irmãos, vigiar. O arrebatamento está às portas e a gente tem tudo para subir. Clamem a Deus, peçam a Deus misericórdia. Sabe, orem pela família de vocês, clamem pela salvação. Não tentem expulsar demônio de ninguém, porque às vezes você vai expulsar demônio de uma pessoa, até consegue, mas a pessoa, se ela não se converter, o estado dela vai se tornar pior do que o primeiro, porque aquele demônio vai voltar com mais 7 piores. Isso acontece todo dia no mundo inteiro. Porque a pessoa, enquanto ela não tem, sabe, consciência do que é Deus na vida dela, em fato, nós como igreja somos libertos por toda a nossa caminhada. Deus, ele vai nos libertando e nós vamos sendo transformados. Até que aquele que nos escolheu e tem feito o trabalho em nós é poderoso para terminar a obra que ele começou. Então, diante de todo esse assunto que eu trouxe aqui para vocês, trouxe com dificuldade, meus meninos estão lá dentro, agora eu vou encerrar, que possa ser de grande utilidade para vocês. Amém? E assim, meus queridos, não sei quando eu vou gravar o próximo vídeo, tá? Tá sendo difícil para mim. Mas eu vou estar gravando, eu tenho mais um assunto para trazer para os irmãos, um outro assunto curioso. Eu preciso aperfeiçoá-lo e tudo isso requer que eu precise largar os meninos lá e sentar aqui por minha conta. Eu fiquei a manhã inteira aqui, são 12:30 aqui, 12:20. Então, assim, dividi esse vídeo em partes para conseguir carregar no YouTube, mas essa história, né? Vocês vão ouvindo aos poucos, assimilem essas informações, aprendam. Porque Jesus está voltando e a gente precisa estar capacitado como soldados fortes. E assim eu vos deixo a santa, gloriosa e poderosa Shalom, que é a paz do Senhor que excede todo entendimento. Amém, amém e amém.